Deus tem sempre o melhor pra mim. Bom dia, amados. Estamos aqui novamente para dar a segunda parte desse curso de bioética. Na primeira parte, nós falamos para vocês do valor da vida humana, né? E da sua inviolabilidade. É importante nós lembrarmos que o homem e a mulher, elas são a vida em si do homem e da mulher, elas são um dom, né? É uma vocação, é um chamado. Na verdade, é um presente de Deus. Então, nós não fazemos nada para ter essa vida. Quando nós nascemos, nós não lembramos do que aconteceu ou do que logo após o nascimento, nós não sabemos do que aconteceu, o que nós sentimos, mas depois nós vislumbramos uma vida após o nascimento. Então, o dom é um presente inato, não tem como você mudar isso, né? Deus te dá para que você viva uma vida de dons no seu sentido, no seu ouvir, no seu falar, em todos os sentidos que Deus te dá, o sentido gustativo, olfativo, não tem como você mudar esse presente de Deus. Então, a vida humana e a sua inviolabilidade é sagrada, porque nós não temos como modificar aquilo que Deus nos deu, a não ser se você fizer uma coisa de um presente que você ganhou para poder viver essa vida e tirar essa vida, você está cometendo um pecado muito grave, porque isso não é um direito do homem, nem um direito da mulher, isso é um direito de Deus. Nós temos deveres vocacionais. Então, o dever vocacional do homem, como nós dissemos naquela primeira parte, é anunciar o Evangelho, é cuidar do seu corpo humano, para poder viver uma vida plena em Deus, glorificada em Deus. Então, essa segunda parte, nós vamos estar abordando um pouco mais da missão do homem nessa terra, né? Então, falando desse dom, porque como ele é inviolável, né? A vida humana é de certa forma inviolável, porque ela é sagrada, é feita por Deus. Então, Deus nos dá a vida, né? Que vem do sagrado, do próprio Deus. O princípio, que é Eloi, Lama, Sabachthani, né? O princípio, lá em Gênesis 1, fala justamente que Deus começou tudo isso, né? Então começa a primeira parte de Gênesis, ele falando do faça-se, né? Vem, faça-se a terra, faça-se a luz, faça-se o firmamento, o céu e as águas. Então tudo isso foi feito pela voz de Deus, pela palavra de Deus. E agora nós vamos entender um pouco o que é a missão do homem. Para entender, nós temos a missão do homem, nós temos a tríplice missão, que também vem de Gênesis. Nessa segunda parte vai falar sobre isso. Então, qual que é a primeira missão nossa? Ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que Deus vai falar? Após ele criar todas as coisas, que no princípio era nada, e a partir daí ele sopra para o mundo, através do Espírito Santo, o faça-se de Deus, ele resolve fazer o homem. E como é que ele faz isso? Em Gênesis 21, 26 ele vai dizer assim: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Repara que aqui, em Gênesis 1, versículo 26, ele não está fazendo apenas com a palavra, ele está moldando o homem, e aqui está a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus e a própria ação de Deus Pai. Então as três pessoas da Santíssima Trindade, ela vai especialmente colocar as mãos sobre o homem e vai modelar esse homem, né? Então o vértice da criação do homem é a imagem e semelhança de Deus. Então é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente pensa assim: eu não sou digno, né? Eu sou indigno das coisas, a minha vida não vale a pena. Como a sua vida não vale a pena se você é a imagem e semelhança de Deus? Você é feito a imagem, você é o vértice da criação de Deus, você é o ápice da criação de Deus. Então a sua primeira missão é anunciar, como chamado de Deus, vacare, né? Que vem do latim, o chamado de Deus é anunciar o Evangelho como imagem e semelhança de Deus. Você é digno de Deus. O que quer dizer dignidade? Vem de dignidade, vem de dignos do latim, que quer dizer merecedor de honra. Ou seja, você é honrado. Você, mulher, é honrada. Por quê? Porque é feito a imagem e semelhança do Santíssimo.
A imagem e semelhança do Deus que te fez. Então não tem como você dizer que é indigno de algumas coisas, ou de outra coisa, sei lá, do trabalho que eu faço, não. Porque Deus te fez digno. Então se você foi feito por Deus, você é sim merecedor de honra. Então tudo aquilo que vem dizer para você que você é indigno, não é de Deus. Então repara bem isso que está acontecendo às vezes na sua vida e você não se atenta a isso, né? Essa primeira missão de anunciar o Evangelho como imagem e semelhança é saber que você tem dignidade de fazer isso, né? Você é o vértice da criação do homem. Então, o homem passa do ser natural para o ser espiritual, para o ser como Cristo. Olha só o que aconteceu. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus a partir do barro. Lá em Gênesis 2, versículo 7, o que vai acontecer? Deus pega você, molda com as mãos e depois ele sopra na sua narina um nefeto, o ruá. E você torna-se um ser natural, que vem da terra, do barro, para uma alma vivente. Então você é um ser vivo, soprado pela própria boca de Deus, o sopro ruá. Não é o Espírito Santo, mas é o Espírito. A palavra de Deus vai dizer assim: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, mas por causa de Adão e Eva, que nós temos essa mácula do pecado. Mas no princípio não foi assim. No princípio Deus te fez santo como Ele, né? E nós maculamos depois da desobediência. Diferente de Jesus Cristo, que foi obediência até a cruz, né? Então hoje nós podemos ser considerados homens e mulheres santos, sim, pela justificação de Jesus Cristo, pela cruz de Cristo. Mas nós temos nossas obrigações em relação a essa santidade de Deus, a essa santificação, a essa justificação de Jesus Cristo em relação ao pecado. Então, repara bem, amado e amada, você é obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós temos a vocação de anunciar e amar as pessoas, porque nós fomos feitos do amor para amar e voltar para nosso Senhor, para Deus. Então, quando você olha uma pessoa na sua frente, né, uma mulher, um homem, um amigo, ou qualquer um que seja, mesmo o inimigo que você hipoteticamente acha, ele também é imagem e semelhança de Deus, portanto ele é santo. E quando nós começarmos a pensar assim, nós vamos começar a tratar o homem ou a pessoa que vai estar do teu lado diferente. Tudo bem que você pode não caminhar com ele ou do teu lado, né? Isso você não é obrigado a caminhar com a pessoa, mas você, quando estiver perto dela, tem que tratar ela como santo. E essa é a tua obrigação como homem, né? Quando você olhar para você, que você é imagem e semelhança, e você se atentar para isso, e que aquela pessoa que está do seu lado também é semelhança de Deus, muda tudo, né? Nós não vamos mais atingir essa pessoa com palavras, né? Com ofensas, nada, porque quando você ofende uma pessoa, na verdade, você está ofendendo o próprio Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Então acorda de manhã cedo e diga assim: eu sou digno, eu sou um homem digno. Por quê? Porque eu sou criado à imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou criado à imagem de Jesus Cristo. Eu sou criado à imagem do Espírito Santo. Por isso eu sou digno. Eu não sou indigno de viver essa vida. Amém? Então essa é a primeira parte. A segunda missão do homem é procriar uma posteridade, né? O que Jesus, desculpa, a palavra de Deus vai falar lá em Gênesis, né? Ele vai dizer assim: frutificai após a feitura do homem, a imagem e semelhança. Ele vai dizer assim: frutificai e multiplicai-vos e dominai a terra. Então ele está dizendo para você não ficar só como imagem e semelhança, mas fazer parte da criação de Deus. A sua missão é assumir que uma mulher como um homem, e você, mulher, assumir um homem como no matrimônio, para que vocês frutifiquem e dê frutos. Essa participação da imagem de Deus, de co-criador, é só dado a você como imagem e semelhança. Repare o seguinte: quando a gente está falando de co-criador, nós estamos dizendo o seguinte, que como você é parte do vértice, o ápice da criação, só você tem capacidade de razão e só você tem alma, só você tem espírito verdadeiro. Não estou desprezando as coisas do mundo, mas elas não têm alma e não têm espírito. Um animal, por exemplo, Deus não inspirou sobre o nariz do animal, né? Ele simplesmente fez os animais. Disse assim: faça-se as aves, faça-se os animais. Ele não foi lá e pegou um homem e a mulher e fez assim, o nefete, né, o ruá.
é um ser vivente, mas não tem alma, age pelo instinto. Apenas o homem age pela razão. Apenas o homem tem espírito. Apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca. Então Deus sempre fala: jejuai, orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos macular o espírito, e então a partir desse momento nós vamos cair em tentação e vamos perder a alma também, apesar do espírito estar pronto. É importante a gente lembrar disso, e um pouquinho à frente eu vou dizer sobre isso. Então, o que nós devemos fazer? Como Deus fala em Gênesis 2, versículo 24: por isso o homem deixa a tua casa, a casa do seu pai, a casa da tua mãe, né? E vai à procura de uma mulher. E os dois já não serão mais que uma só carne. A união entre o homem e a mulher é um princípio dito lá em Gênesis, já no início. O princípio, Deus fala para unir o homem e a mulher. Não existe um terceiro sexo. Existe homem, sexo masculino, e existe mulher, sexo feminino. Tudo que vai a parte disso aí é fora da Bíblia Sagrada. Então, hoje o mundo se perdeu um pouco porque não conhece a Bíblia. Lembra quando eu disse para vocês na primeira parte que a Bíblia Sagrada, ela é um condutor das nossas vidas, e a partir de Gênesis nós conseguimos dar uma ênfase maior sobre a nossa vida? A partir daqui nós sabemos conduzir a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então, Gênesis não é um folclore. Lembra que eu disse para vocês que nós temos a fé? O norteamento da nossa fé é dada exatamente pela palavra de Deus. E o que é fé? É a certeza absoluta daquilo que não se vê. Então, a palavra de Deus não é simplesmente uma orientação por escrita, é uma palavra viva, profética. Quando você olha para a palavra de Deus, você está olhando para aquilo que foi dado como uma unção espiritual. Repare quando... Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Quando você lê a Bíblia, você vê que a palavra é viva, é diferente. Um dia uma pessoa disse assim para mim: doutor, você está ficando mais inteligente. Veja, eu não estou ficando mais inteligente, nem você ficando mais inteligente. Nós nascemos com inteligência. Todos nós temos a razão. A diferença é que quem lê a Bíblia e quem tem oração é que você se torna uma pessoa com sabedoria. É diferente de ser inteligente, né? Então você é uma mulher, um homem com sabedoria muito maior do que isso. E a sabedoria vem da palavra de Deus. Por isso que você se torna diferente das pessoas quando você olha a Bíblia. Então isso não é simplesmente uma história, né, que foi narrada lá do Antigo Testamento até hoje. Não, é a palavra viva de Deus. Amém? A terceira parte, ou a terceira vocação, é dominai, não ser dominado. Então quando Deus fala lá, frutificai e multiplicai-vos, né? Frutificai e multiplicai-vos. Então, primeiro, a missão é criar a imagem e semelhança, depois frutificar e multiplica. E ele pede para você dominar sobre todas as coisas da terra. Então, você está aqui para dominar e não ser dominado. Dominar não quer dizer irresponsabilidade, diferente. Deus te fez, né? Nós estamos sob o domínio de Deus, então Deus tem uma responsabilidade sobre nós. Ele fez você para amar. E quando ele fala dominar, é para você amar as coisas de Deus com responsabilidade e não ser dominado pelas coisas materiais. No mundo de hoje, o que acontece? O trabalho está dominando as pessoas e isso está gerando depressão. O esporte, às vezes, uma coisa que você gosta muito, está te dominando. Sabe? Uma bebida está te dominando. A droga está te dominando. E isso tudo são coisas feitas por Deus que não tem alma nem espírito. Me desculpa, mas está sendo feito ao contrário. Você está sendo escravizado. E Deus te fez para dominar sobre as coisas e não ser escravizado. Então, se isso está acontecendo com você, a sua depressão, a sua tristeza está vindo daí. Deus nos deu as coisas para vivermos simples. Ser simples é você dominar sobre as coisas e saber que aquilo não pode sofrer domínio sobre a sua vida. E se você então está sendo escravizado hoje, pensa bem o que está acontecendo.
Se você realmente domina sobre todas as coisas da sua vida, ou se você está sendo dominado por elas. Às vezes você está buscando muitos bens materiais e está se escravizando cada vez mais para manter coisas que são emprestadas, não são seu. Eu já disse isso aqui, nós viemos de Deus sem nada, brigamos aqui nesse mundo por o que não temos, que não é nosso, e vamos embora absolutamente sem nada. Então, você está brigando pelo quê? É uma parte para você refletir. E a última parte agora, eu sei que a gente não pode alongar muito, e eu queria que você ficasse atento, é falar sobre alma e corpo. A Igreja Católica, lá na página 365, no número 365, ela vai dizer que a alma e o corpo é apenas uma natureza só. Não existe diferença. O corpo não vive sem a alma e a alma não vive sem o corpo. É claro que você só se torna um ser vivente a partir do espírito. Deus te coloca o espírito no corpo para que você seja uma alma, um corpo vivente. Então, a partir daí, você é uma pessoa inteira. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o que vai dizer sobre o espírito? O autor sagrado de Hebreus, nós não sabemos quem é. Mas, ele vai dizer assim, a alma ou o espírito a pessoa humana, está fadada a viver ou a morrer só uma só vez. E logo depois vem o julgamento. Então, o espírito ou a pessoa humana, ela está fadada a viver uma só vez e logo depois vem o julgamento. Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento que você morre, você já sofre o julgamento. O julgamento ele não vem no último dia. Não. O julgamento não vem no último dia. Do pó vieste, para o pós voltarás. Pois no último dia você será glorificado, o seu corpo será transformado com o corpo glorioso de Jesus. Lembra quando Jesus aparece após a sua ressurreição para os discípulos? Lá em Lucas 24, versículo 39, ele vai dizer assim para os discípulos: olha aqui as minhas mãos, olha aqui minhas mãos, pega alguma coisa para comer aí, eu vou comer com vocês. Eles deram peixe assado para eles, ele comeu diante deles. Isso é o corpo glorificado de Jesus através do próprio Deus, do Espírito Santo. E isso vai acontecer no último dia. Eu e você seremos transformados como o corpo glorioso de Jesus. Como? E subiremos ao céu não com uma elevação própria, porque nós somos Deus, mas o próprio Deus nos elevará como elevou Nossa Senhora. Então, o seu corpo que vai ser deixado na terra, do pó vieste, para o pós voltarás. Lá em Gênesis 3, versículo 9, a Bíblia nos fala sobre isso. Mas no último dia, ou na segunda vinda de Jesus, esse mesmo corpo, ele estará unido num corpo glorioso, como no Monte Tabor, que aconteceu com Jesus Cristo, e quando ele apareceu aos discípulos, quando ele saiu da tumba. Se o próprio Jesus saiu da tumba pela força de Deus, nós sairíamos da nossa tumba pela força de Deus e teremos esse corpo aí que você tem. Esse mesmo corpo aí vai ser glorificado e vai subir aos céus. Por isso não há diferença entre corpo e alma. É apenas um. Amém? Você é um templo sagrado. Você não esquece disso, porque você é templo do Espírito Santo, onde Deus habita dentro de vós. Além de você ser um corpo, você tem um Espírito de Deus, aquele que foi soprado pelo Nefete, e depois você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo com o E maiúsculo, que é o próprio Deus. Portanto, Deus falou em Isaías, e fala em 1 de Coríntios também, que ele não moraria em casa ou em um lugar feito por mãos humanas, mas ele moraria num lugar feito pelas próprias mãos. Você é esse lugar. Deus fez você. E por isso ele habita dentro de vós. Olha que confiança, olha que maravilha, olha que coisa linda. Deus não habita em lugares, em habitação por humanos. Ele mesmo fez tudo. Ele está no trono dos céus e a terra é os cabelos dos seus pés, como diz Isaías. Não foi isso, não foi tudo isso que eu fiz com as minhas próprias mãos? Ele mesmo faz a pergunta para nós. Foi. Ele habita dentro de vós. Portanto, amado e amada, você é corpo, espírito ou alma e templo do Espírito Santo. Você é templo sagrado. Você é inviolável. Você é digna, merecedor de honra.
Amém? Deus abençoe você, o seu dia, e no próximo tema nós abordaremos o matrimônio. Nós vamos começar a falar da relação marido e mulher, tá bom? E aí nós vamos aprofundando nessa vida cotidiana do nosso dia a dia, né? O que acontece no dia a dia, a partir da palavra de Deus, ela vai nos justificando, vai nos orientando a viver uma vida melhor.